Olá, meus queridos. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês estão interessados em saber um pouquinho mais sobre o que são os acessos aos registros acásticos dentro da terapia transformacional, certo? Então, como que eu trabalho, tá? Meu nome é Michele Martins, eu sou canalizadora da Grande Fraternidade Branca, com vários livros publicados, canalizados de mestres ascensos, arcanjos, Elohims. Eu trabalho com a Grande Fraternidade Branca há muitos anos e dentro da terapia transformacional, que foi uma terapia canalizada da Grande Fraternidade Branca, há a prática do acesso aos registros acásticos. Esse acesso ele pode ser feito tanto online, ao vivo, onde nós fazemos uma chamada de vídeo e através dessa chamada eu vou guiar você, para você acessar o seu registro acástico, visualizando tudo o que aconteceu naquela história, ou a gente pode fazer através de uma narração em áudio, onde eu faço acesso do seu registro acástico offline, faço uma gravação de toda a narração, de tudo o que está acontecendo em tempo real e mando esse áudio para você ao final do registro. O que é um registro acástico? Registro acástico são todas as memórias que você guarda nesse registro que se chama o registro acástico, né? O registro acástico é como se fosse um banco de informações de toda a sua existência como alma. Então, todas as encarnações que você viveu no planeta Terra armazenaram experiências, sensações, traumas, situações positivas, negativas, diversas situações, diversas informações e tudo isso fica guardadinho lá no registro acástico. Alguns registros são muito positivos, trazem lembranças boas, trazem experiências, trazem aprendizados maravilhosos para aquela encarnação que você vivenciou e para as futuras, mas infelizmente a gente passa na nossa história como alma por muitas experiências traumáticas, onde a gente sente alguma situação negativa, então foi uma morte traumática, uma perda traumática, um medo que despertou. Então o que acontece, né? Para que a gente pare de viver esse ciclo de reencarnações nesse planeta, onde a gente desencarna, nasce novamente, desencarna, nasce novamente, isso não tem fim, a gente não evolui enquanto alma, para que a gente cesse esse ciclo, a gente precisa fazer o quê? Um minutinho aqui. A gente precisa fazer uma limpeza em todos esses registros que a gente vivenciou, tá? Como que funciona essa limpeza? A gente vai fazer um ancoramento, eu vou fazer os comandos, que são os comandos e códigos canalizados da terapia transformacional, que fazem com que a gente possa abrir os registros de uma forma segura e ancorada, e a gente vai acessar aquele registro. Como que é um acesso ao registro? É como se você estivesse vendo uma história, vendo um filme, é como se fosse um exercício de regressão, onde você vai assistir uma história que está acontecendo, que realmente fez parte da sua história. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de visualização, que têm mediunidade, que têm sensibilidade, que já trabalham como terapeutas, e tem pessoas que já têm mais dificuldade de visualização. Ainda assim, mesmo com essas pessoas que têm dificuldade de visualização, a gente consegue fazer uma sessão online ao vivo, onde eu vou guiando a pessoa através dessa entrada nesse registro. Então eu vou dizendo, olha, aqui tem uma porta, você vai abrir, agora você está num campo, agora você está numa situação tal. Porque para mim são mostradas todas as informações enquanto a gente está acessando em conjunto. E se você se sentir confortável de acessar e de visualizar tudo que eu estou narrando, você vai visualizando. Se você tiver sensibilidade, você mesmo pode visualizar e seguir e me contando e eu vou complementando e vou curando. E se você sentir que você não quer visualizar nada, que você prefere que eu faça acesso e visualize, narre para você tudo que eu vi, pode ser feito dessa forma também. Então existem várias formas de acessar o registro acástico e você pode escolher como que você prefere fazer, tá? A diferença entre cada um deles é o valor do acesso online ao vivo é um valor e o valor do acesso offline através de narração é outro valor. É onde eu tenho mais flexibilidade de agenda, eu consigo adaptar mais os meus horários, então eu consigo fazer um valor um pouco mais acessível. Mas a experiência de você poder acessar o seu registro, a gente ter um momento de conversar, isso é muito interessante, tá? Mas o efeito é exatamente o mesmo, tá? Não existe diferença nenhuma dos benefícios que você vai colher desse trabalho, certo? Ao final, quando você termina de acessar aquela experiência do registro acástico, seja de sofrimento, qualquer situação que aconteceu, eu vou ativar todos os comandos da terapia transformacional para limpar tudo que aquele registro gravou no seu corpo físico, porque a gente vai gravando no nosso duplo etérico todas as informações que vão acontecendo na nossa existência. Então, se você passa, vocês já ouviram falar que quando você tem um câncer, por exemplo, ele vem de uma questão emocional mal resolvida? Todas as questões emocionais, traumas, situações que a gente passou na nossa história vão ficando gravadas no nosso registro acástico e vão reverberando para o nosso duplo etérico até manifestar em nosso corpo físico uma doença, uma sensação, uma ansiedade, um trauma, um medo, uma doença, um tumor.
uma dor física. Então, na terapia transformacional, a gente também tem códigos onde a gente vai desconectar e desfragmentar todas essas situações, essas informações gravadas no seu duplo etérico. A gente vai reprogramar o seu duplo etérico de forma que ele não tenha mais aquelas memórias traumáticas que vão reverberar em questões físicas, ou no momento presente, ou no futuro. Então, o que acontece? Como que um registro aparece na sua vida? Como que um registro acástico aparece para você, ativa o acesso a ele? Porque você já imaginou que você, nesse planeta, já teve milhares e milhares e milhares de experiências encarnadas, e que você já teve milhares e milhares de sensações, de emoções e de informações gravadas no seu acástico? A cada segundo de pensamento, a cada segundo de sentimento é uma informação gravada no registro acástico. Então, por exemplo, se você teve uma batida de carro, naquele instante da batida você levou um susto. Pá, você levou um susto e causou uma sensação em você. Essa sensação fica gravada no seu registro acástico. Por mais que minutos depois você se acalme, que você fique bem, que você entenda o que aconteceu e supere, ainda assim ficou gravada uma informação no seu registro acástico daquele momento da batida, que foi o segundo onde você sentiu, teve uma experiência de quase morte, você teve uma experiência traumática, entendeu? Então, se a gente não volta e cura aquele fractal, que é o que a gente chama de fractal, que é uma manifestação sua naquele momento da sua história, se a gente não cura ele, não resgata ele, aquilo vai reverberar no teu futuro de alguma forma. Então, por mais que você trate em terapia incessantemente todos os traumas, eu tô muito bem resolvido com isso, eu entendi aquele acidente, já passou, tá tudo bem na minha vida, não tem mais nenhum problema, ainda assim, aquele fractal seu, que viveu aquela experiência, que passou por aquele segundo traumático, ainda está lá, conectado àquele segundo traumático. E se a gente não fizer esse exercício de retornar ao passado, como se fosse uma regressão, que é um acesso ao seu registro acástico para entender quais são todas as memórias de sofrimento que você vivenciou e limpar e curar esses fractais, essas pessoas, essas manifestações de você que ficaram lá, se a gente não fizer isso, em algum momento na sua vida isso vai reverberar. Então, por exemplo, se você teve uma situação na sua vida que você perdeu um emprego, que você ficou sem dinheiro, você manifestou um sentimento de perda muito forte. Aí lá na frente você começa a perceber que você está manifestando um sentimento de perda, mas não tem o porquê, você não sabe de onde vem aquilo. Ainda existe um fractal seu que está ferido lá atrás e a gente precisa curar. Então, por isso que a terapia transformacional com acesso ao registro acástico, ela cura vários âmbitos da sua vida. Cura as relações, ela cura a parte financeira, ela cura as questões profissionais, ela desbloqueia vários aspectos da sua vida. E a cada momento, a cada segundo da sua vida, do momento presente, se abre um registro para ser curado. Tudo vai depender de quais as experiências que você tem neste momento. Por exemplo, se você, nesse momento, passou por uma situação de batida de carro, bateram no seu carro, e lá no ano passado também bateram no seu carro, numa situação muito parecida. Naquele momento que bateu, você estava sentindo algo, você estava sentindo, teve uma sensação de perda, por exemplo, despertou uma emoção de perda, nossa, tá dando tudo errado na minha vida, bati o carro agora, já era. Se você despertou esse sentimento em algum momento, numa experiência, por exemplo, de uma batida de carro, quando acontecer em algum momento da sua história daquela experiência se repetir ou alguma experiência parecida vier para sua vida, ou seja, você também bateu o carro agora, você vai se conectar com aquele fractal que ficou lá atrás e também passou por essa experiência de perda. Vocês entenderam? Não que você esteja na experiência de perda agora, mas o fato de você ter passado por uma experiência parecida é o fio que conecta você àquele fractal que estava lá atrás e precisava ser resgatado. Entendem? Então, assim, a cada momento que a gente vive, a cada experiência que a gente vive, é um registro acástico que a gente abre. E são milhares e milhares e milhares de registros acásticos que a gente tem para curar. Mas quando que ele é aberto? Não é quando a gente quer. É quando a gente passa por uma experiência onde a gente se conecta com aquele fractal que ficou lá ferido e a gente abre a porta que nos conecta até ele para resgatá-lo e curá-lo. E também tem algo muito importante. Para a gente conseguir acessar o fractal e curar, a gente tem que ter evoluído em consciência. Pois então, se você ainda continua vibrando na mesma emoção que você estava lá do fractal, você não consegue curá-lo. Porque quando a gente faz o exercício para curar o fractal, eu levo você até lá em desdobramento. Eu vou convidar você, vou pegar na sua mão e vou levar você até o seu fractal, até você no passado, para que você converse com você mesmo e explique para o você que agora as coisas não são mais daquele jeito, né? Não tem por que temer, que não tem por que ter medo, que não tem por que sofrer, porque a vida agora é outra. Que você amadureceu, que você descobriu várias coisas nessa caminhada de lá até aqui e você vai lá para ensinar o seu fractal a evoluir. E outra coisa que eu tenho para ensinar para vocês, muitos dos nossos mentores espirituais são os nossos fractais do futuro.
Ou seja, você, num nível mais elevado de consciência, daqui muitos anos, quando você evoluir, você vai voltar e ajudar você aqui no presente. Então, muitas vezes que a gente recebe canalizações de mentores espirituais ou que a gente recebe intuições de mentores, são nós mesmos, lá no futuro, que já se manifestam em outras personalidades e outras roupagens, mas que são nossos fractais do futuro. Da mesma forma que eles vêm para nos ajudar como nossos mentores espirituais, a gente também tem o dever de ajudar os nossos fractais que ficaram no passado, que não estavam no estado de consciência que a gente tem agora. Vocês entenderam? Então é assim que funciona a terapia transformacional, onde a gente vai acessar o seu registro acástico guiado, com você acessando, eu narrando para você e guiando você no processo, ou, se você não quiser, eu posso fazer uma gravação, eu mesma acesso o seu registro e mando para você essa gravação. Isso não significa que você não vai estar lá. Sim, porque eu vou desdobrar o seu corpo e vou pegar você e vou levar você lá para conversar com o seu fractal, mesmo que a gente não esteja através de chamada ao vivo. Eu vou fazer isso para que a experiência se dê, porque na terapia transformacional tem algo muito importante. Todas as experiências precisam ser elevadas ao 8º chakra, que é o chakra da aglutinação, que é onde todas as experiências vivenciadas pelos 7 chakras principais são elevadas em consciência e são aglutinadas e iluminadas, para que a partir do momento que você passou por todos os 7 chakras e chegou no 8º, e que a experiência foi para o 8º chakra, que fica aqui, aí você atingiu a mestria naquele assunto na sua vida. Então funciona da seguinte forma: a terapia transformacional tem como base os 7 pecados capitais. Cada um dos 7 pecados capitais está relacionado a um chakra. Esses pecados capitais despertam emoções, como vocês sabem. E essas emoções são identificadas nos desequilíbrios, quando a gente passa por essas situações traumáticas que a gente precisa curar. Essas situações nos prendem na malha planetária, nos prendem no ciclo de reencarnações. Então, quando a gente vai acessando os fractais, vai curando e vai liberando, a gente vai atingindo a mestria. Se você teve uma situação de afogamento numa vida passada e nessa vida você tem um problema de entrar na água, a gente vai acessar seu fractal e a gente vai, através da experiência do seu momento presente, curar aquele fractal. E o que vai acontecer? Você vai atingir a mestria nesse assunto na sua vida. A gente não vai mais despertar a emoção de ira, de medo, de raiva, nem o sentimento inferior. A gente vai simplesmente aglutinar no 8º chakra como experiência adquirida. Certo? Então é assim que funciona a terapia transformacional. Gradativamente você vai percebendo a vida mudar, tudo melhorar, tudo se abrir, tudo fluir, porque a gente está limpando essas questões que estavam bloqueando a sua vida. Então é assim que funciona. Se você quiser saber um pouco mais, ainda ficou com alguma dúvida, manda mensagem. Mas o que eu preciso para poder agendar a sua sessão? Eu preciso que você mande para mim todas as informações que você tem sobre o assunto que você quer. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento que eu percebo que não vai pra frente, mas percebo que eu tô muito ligada a essa pessoa, não consigo me desvincular, tem alguma coisa. Aí a gente já sabe qual tipo de registro que a gente vai acessar. Por quê, gente? Como eu expliquei, são milhares e milhares e milhares de registros. Se vocês não falam pra mim exatamente o que você quer tratar, eu não vou conseguir saber que registro que eu preciso abrir, certo? Então é assim que funciona, tá? No momento de reservar o seu horário, você escolhe se você quer a sessão ao vivo online ou se você quer a narração offline, certo? E aí você manda para mim o seu nome completo, sua data de nascimento e as questões que você gostaria de verificar através desse registro, tá bom? Na próxima data disponível, você vai ter o seu horário marcado a partir da confirmação da sua reserva. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau!